Paz do Senhor, irmãos da comunidade. Nós vamos então para a nossa aula 12 da Escola de Discípulos na Comunidade. E o nosso tema hoje é arrependimento e fé, 2 passos para uma nova vida. Nós vamos estar abordando 4 tópicos nessa aula e para que a gente possa entender melhor, separei em 4 tópicos para organizar bem e construir esse conhecimento na nossa mente e no nosso coração. Então, o primeiro tópico da nossa aula é arrependimento, definição. Então, a gente vai ver a definição sobre a definição de arrependimento. Então, primeira coisa é que o arrependimento, ele era pregado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os profetas, eles pregavam muito sobre arrependimento. Se os irmãos forem ler ali os livros proféticos, os irmãos vão ver seguidamente a palavra arrependimento, ou arrependam-se, arrependei-vos. A gente vê seguidamente isso na mensagem dos profetas. E quando chega o Novo Testamento inicia com João Batista e também com Jesus dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Então a gente vê que o arrependimento estava presente na pregação dos profetas e estava presente também na pregação de Jesus. E o arrependimento também estava presente nas pregações de todos os apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 38, mostra a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento estava na pregação dos profetas no Antigo Testamento, estava inclusive na lei no Antigo Testamento, e estava também presente na pregação de João Batista e de Jesus no Novo Testamento, e também estava presente na pregação dos apóstolos. E então, nós percebemos que o arrependimento é uma palavra muito importante dentro da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, o arrependimento está presente e é importante na Bíblia inteira. E o arrependimento é uma chave para que a gente possa compreender e entender melhor o Evangelho. É praticamente impossível a gente compreender o Evangelho sem nós compreendermos arrependimento e sem vivermos arrependimento. É como se não existisse conversão sem arrependimento. Então, vejamos, a gente vai ver algumas definições bíblicas e teológicas de arrependimento. Primeiro, o arrependimento é uma reforma de conduta. Segundo, o arrependimento é um novo nascimento, quando acompanhado de fé. A gente vê isso, Jesus falando para Nicodemos no capítulo 13 de João, falando de novo nascimento. Então, o novo nascimento acontece quando tem arrependimento e fé. Terceira definição é a cidadania do reino de Deus. Tanto a mensagem de João como de Jesus falava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegado, o reino de Deus está chegado ou está próximo. Então, a pessoa se torna uma cidadã do reino dos céus no momento em que essa pessoa se arrepende dos seus pecados. Então, o arrependimento faz parte da cidadania do reino de Deus. Quarto, para os reformadores, o arrependimento era uma mudança de mente, porque os reformadores eles foram na etimologia da palavra, ou seja, na origem da palavra arrependimento. E a origem da palavra arrependimento é mudança de mente. Quinta definição, para João Calvino, que era um dos reformadores na história da igreja, e um teólogo muito sábio, muito profundo, para João Calvino, arrependimento é renovação de propósitos que produz mudanças de vida. Então, renovação de propósitos que produz mudança de vida.
Os reformadores, eles deram ênfase, falando de arrependimento, eles deram ênfase na transformação de toda a mente, coração e vontade. Então a gente vê que o arrependimento ele não é apenas uma mudança de atos externos, de atos exteriores, mas o arrependimento, no arrependimento verdadeiro, no arrependimento bíblico, há uma mudança de pensamento que resulta em mudança de comportamento. Então não basta apenas mudar externamente as ações do corpo, mas é necessária uma mudança interna, uma mudança de coração, uma mudança de pensamento que resultará em uma mudança de comportamento. Então, a mudança de atitude é apenas o fruto, é apenas o final, é apenas aquilo que a gente vê de uma obra que aconteceu interna primeiro. Então, se arrependimento é metanoia, metanoia é a palavra no original da Bíblia, hebraico. Se arrependimento é metanoia, que é mudança de mente, então qual mente que sai e qual mente que entra em seu lugar? Então, arrependimento é mudança de mente. Então, qual mente sai e qual mente que entra nessa mudança de mente? Então, na Bíblia, nós vemos que há uma mente carnal ou uma mentalidade carnal. E na Bíblia nós vemos também que há a mente de Cristo, ou também chamada de uma mente espiritual. Então, mente carnal e mente de Cristo. Então, no arrependimento sai a mente carnal para que entre a mente de Cristo. Então, o que acontece? A mente carnal, ou uma mentalidade carnal, ela não se rende, ela não entende também e não se sujeita à palavra de Deus. Então, a mente carnal não entende e não se sujeita à palavra de Deus, à lei de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: quem não tem o Espírito, ou seja, quem é apenas carnal, o homem natural que é apenas carnal, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o homem carnal, o homem natural apenas, ele não aceita e ele não entende, e nem pode entender as coisas de Deus. É necessário que o Espírito Santo ilumine a mente humana para que a pessoa possa entender a palavra de Deus, que é espiritual. Por mais que seja a palavra dita no idioma da pessoa que está ouvindo ou no idioma da pessoa que está lendo, é necessário uma ação do Espírito Santo para a pessoa entender a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, nós vimos aqui, nesses versículos, que a mentalidade carnal, ela não entende e não aceita as coisas de Deus. E vimos também que a mentalidade carnal, ela não se sujeita, ela não se submete à lei de Deus, não se submete à palavra de Deus. A mentalidade carnal é inimiga de Deus, é contrária a Deus. A mentalidade da carne, a mente carnal, é rebelde contra Deus, é o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque ela quer se autogovernar e rejeita o domínio de Deus. Nós estudamos um pouco disso também na aula passada, que falava sobre o pecado. Então, a mentalidade da carne é rebelde contra Deus, ela quer se autogovernar e ela rejeita o domínio de Deus. Já a mentalidade de Cristo, ela se submete totalmente à vontade de Deus. E a gente vê que enquanto Jesus estava na terra, ele dizia, e ele disse várias vezes, que ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele cumpriu toda a vontade do Pai, até mesmo a mais difícil,
que era ele se sacrificar na cruz do Calvário, ele disse lá no jardim do Getsêmani uma noite antes, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E aí Jesus foi lá e bebeu do cálice da ira de Deus. Jesus foi lá e abraçou a cruz, ele assumiu o nosso lugar e recebeu o castigo do pecado. Então, enquanto a mentalidade da carne é rebelde contra Deus, a mente de Cristo se sujeita totalmente a fazer a vontade de Deus. Então, na mente de Cristo, o pecador se destrona e se rende totalmente à vontade de Deus. Então, na mente de Cristo, o pecador ele sai do trono e ele deixa Deus assumir o trono do seu coração. Ele deixa Deus assumir o controle da sua vida, dizer o que é certo, dizer o que é errado, e ele procura cumprir a vontade de Deus. Então, de forma bem mais profunda, vemos que arrependimento é a transição da mentalidade carnal para a mente de Cristo. Então, essa é uma definição mais profunda, quando a gente entende que arrependimento é a transição da mentalidade carnal para a mente de Cristo. A mentalidade carnal, que era rebelde, agora vai para a mente de Cristo, que se sujeita à vontade de Deus. Então, agora na mente de Cristo, nós temos uma nova disposição para obedecer a Deus e nos alegramos em obedecê-lo. Então a gente não encara a palavra de Deus como sendo algo muito pesado, como sendo algo muito duro. Não, quando nós temos uma mente de Cristo, por mais que seja um pouco difícil algumas coisas para nós, a gente se rende e a gente procura obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, a gente se alegra, a gente sente alegria, gozo do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela só é penosa, ela só é muito pesada para aquele que ainda não nasceu de novo, para aquele que ainda não se arrependeu, mas aquele que já se arrependeu na conversão, verdadeiramente, ele ama a palavra de Deus. Por mais que ele veja que a palavra é elevada demais, muitas vezes, ele ama, ele contempla, ele adora a Deus, e ele procura seguir o trilho que é a palavra de Deus. Então, entendido essas definições sobre o arrependimento, que era reforma de conduta, novo nascimento, cidadania do reino de Deus, mudança de mente, uma renovação de propósito, e a última definição que nós vimos, que é mais profunda, que é a transição da mente carnal para a mente de Cristo. Agora nós vamos para o segundo tópico da nossa aula de hoje, que é evidências do arrependimento. Como é que a gente reconhece, como é que a gente vê que a pessoa, ela se arrependeu verdadeiramente, ou que nós nos arrependemos verdadeiramente? Quais são as evidências bíblicas que demonstram o arrependimento verdadeiro? Primeiro é reconhecer o pecado. É a pessoa reconhecer que desobedeceu, é a pessoa reconhecer que está errada. Salmo de número 51, verso 3, Salmo de Davi, diz assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, ou sempre está diante de mim. Então nós vemos aqui claramente Davi reconhecendo o seu pecado. Ele não ocultou, ele não mascarou, ele não agiu falsamente, ele não procurou mascarar, mas aqui ele se coloca diante de Deus e ele diz, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então ele reconheceu que agiu errado, ele reconheceu que estava errado. Então a primeira evidência do arrependimento verdadeiro é que a pessoa reconhece quando ela está errada. Segunda evidência é tristeza. A pessoa que pecou, ela se entristece. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Diz assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo.
é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. E essa carta era a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira carta dele entristeceu a igreja. Os entristeceu ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vou explicar esse texto aqui. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele traz uma advertência muito dura em relação a um jovem, em relação a um rapaz da igreja que estava em Corinto, que aquele rapaz ele tinha cometido um ato terrível. Ele se envolveu de forma íntima com a madrasta. E Paulo ele traz uma advertência muito dura em relação àquele jovem. E a advertência de Paulo na primeira carta em relação a esse jovem foi tão dura que a igreja se entristeceu. A igreja ficou triste e o jovem também ficou muito triste quando foi confrontado por Paulo em relação ao seu pecado. Então, chegou num determinado momento, chegou até os ouvidos de Paulo a reação da igreja. E quando Paulo viu que a igreja ficou muito triste, Paulo, primeiramente, ele ficou até um pouco arrependido de ter escrito de forma muito dura o que ele escreveu para aquele jovem. Mas depois, quando ele viu o resultado, quando ele viu o que a carta dele promoveu na igreja, Paulo já não se arrependeu mais, mas ele ficou alegre. Por que ele ficou alegre? Porque ele viu que o jovem, ele não saiu da igreja, e ele viu que a igreja não fechou, mas ele viu que as pessoas se entristeceram e as pessoas se arrependeram. O jovem se arrependeu. Então o jovem não se desviou, não se afastou, ele não se sentiu humilhado, mas o jovem, como era um nascido de novo, aquele jovem ele se arrependeu e ele se aproximou de Deus. Ao invés de se afastar, ele se aproximou de Deus. Então Paulo escreve isso, que aquela tristeza levou a igreja ao arrependimento. Por quê? Porque eles se entristeceram como Deus desejava. E ele diz, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Então, o arrependimento bíblico, ele faz com que a pessoa se sinta triste pelo pecado que ela cometeu. Então, a pessoa não fica alegre, e ela não fica... como aquele num tanto faz, a pessoa não fica displicente, a pessoa não fica a pessoa não age com indiferença diante do pecado, mas a pessoa se sente profundamente triste, e isso mostra que realmente aquela pessoa, ela se converteu verdadeiramente, e ela pertence a Deus. Então a pessoa fica triste, ela fica tocada, porque aquilo que ela fez era algo terrível contra Deus, e ela fica triste por isso. E o arrependimento bíblico, então, conduz à salvação e não ao remorso. E isso é importante a gente diferenciar, porque a gente vê que Judas, ele ficou com remorso. Depois que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele ficou com remorso. E aquele remorso não era o arrependimento bíblico, porque se fosse arrependimento ele iria se humilhar e pedir perdão, mas ele não fez isso, ele ficou com remorso, ou seja, ele temeu o castigo, mas ele não ficou triste por causa do pecado a ponto dele ir buscar o perdão. Não, ele temeu a condenação e ele acabou tirando a sua vida. Uma pessoa que tem remorso, ela apenas sente o peso da culpa e ela teme o castigo. Só que ela não procura a cura. Ela sente os efeitos terríveis da doença, do pecado, mas ela não procura a cura, ela não quer tomar o remédio, que é confessar, que é se arrepender. Então,
a primeira evidência que nós vimos era reconhecer, a segunda, tristeza. Terceira evidência do arrependimento verdadeiro e bíblico é confissão. Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então Davi aqui confessa claramente diante de Deus e também diante de todo mundo, porque ele escreveu esse salmo, e esse salmo ele seria lido, ele seria cantado, então todo mundo sabia que Davi ele estava confessando o seu pecado. Então Davi confessou para Deus e ele inclusive confessou publicamente: pequei contra ti somente. Essa também é uma evidência do arrependimento bíblico, a confissão. Obviamente, nem sempre a gente vai confessar para todo mundo, mas dependendo do caso, como Davi era o líder de uma nação, se ele prosperou publicamente, se ele era reconhecido publicamente, quando ele pecou, quando ele falhou, ele também reconheceu publicamente. E isso demonstra o quão Davi era realmente um homem de Deus. Ele não procurou mascarar, ele não fez de conta, ele não escondeu, não ocultou, mas ele confessou publicamente. Outra evidência do arrependimento é abandono do pecado. Provérbio 28, verso 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Confessa e os abandona, ou em outra versão diz, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, outra evidência do arrependimento verdadeiro é o abandono. A pessoa cometeu o pecado, mas ela abandonou aquele pecado, ela não comete mais, ela foge, ela vai para longe, ela evita ao máximo de cometer novamente aquele pecado. Então, evidências que vimos: reconhecer o pecado, tristeza porque pecou, confissão do pecado, abandono do pecado. E mais uma evidência, a última evidência do arrependimento bíblico e arrependimento verdadeiro é a mudança. Lucas capítulo 3, versículo 8 ao 14, vou ler alguns pedaços desses versículos. João Batista falando, ele diz assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Alguns publicanos perguntaram também o que tinham que fazer. E aí João Batista disse: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados foram até João perguntando o que tinham que fazer. E João respondeu dizendo: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o seu salário. Olha que interessante isso. João, assim como Jesus, às vezes ele pregava por parábolas. E ele disse para algumas pessoas que estavam na multidão, para a multidão ele disse: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos de arrependimento. E aí João diz assim, que toda árvore que não desse bom fruto, ela seria arrancada e lançada no fogo. Olha, isso é uma parábola, porque as árvores que ele está falando são as pessoas, e o fogo seria a condenação ao inferno e depois, no dia do juízo, lago de fogo e enxofre. Então é uma parábola, e aí as pessoas, nem todas elas entenderam o que João estava querendo dizer. Então as pessoas estavam perguntando: que fruto é esse? O que eu preciso fazer? Então João explica primeiro. A primeira turma era a turma dos egoístas. E aí João diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, se tu é egoísta, o fruto que vai demonstrar o teu arrependimento verdadeiro é tu repartir a tua veste e é tu repartir a tua comida. Então,
O fruto, a evidência era a mudança de atitude. Se a pessoa que era egoísta, ela estivesse realmente arrependida, ela iria compartilhar dos seus bens. E aí a Bíblia mostra que outra turma chegou ali perguntando: que fruto é esse? O que eu tenho que fazer? Qual é o fruto do arrependimento na minha vida? E essa outra turma eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E grande parte deles cobravam a mais os impostos, porque assim eles pegavam uma parte para eles. E aí João diz para esses publicanos, cobradores de impostos: não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, o fruto, a evidência do arrependimento deles era a mudança, era eles não cobrar mais o imposto além do que o estipulado. Isso demonstrava o verdadeiro arrependimento, era a mudança de atitude. Eles iam cobrar somente o justo, o valor exato do imposto e não a mais. E aí a última turma eram os soldados. E os soldados chegaram: qual é o fruto na minha vida? O que eu tenho que fazer? E aí João disse: não sejam prepotentes, ou seja, não abusem do poder de vocês. Não façam denúncias falsas, ou seja, não aceitem suborno, não aceitem soltar prisioneiros, soltar criminosos por troca de dinheiro. Não aceitem propina para soltar criminosos ou para fazer vistas grossas. E aí, outra evidência ainda era: contentem-se com o vosso soldo, ou contentem-se com o salário de vocês. Ou seja, não aceitem suborno, façam a justiça, prendem quem tem que prender, não aceitem nenhum tipo de suborno. Então, era essa mudança de atitude que demonstrava o fruto do verdadeiro arrependimento, porque o fruto do verdadeiro arrependimento é a mudança de mentalidade e mudança de vida, mudança de atitude. Então, quais as evidências do verdadeiro arrependimento? Reconhecer que está errado, tristeza, confissão do pecado, abandono do pecado e mudança de atitude. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa aula de hoje, que é ação do Espírito. Então, o arrependimento, ele não é uma ação meramente humana, mas antes de tudo, o arrependimento verdadeiro, genuíno, é uma obra de Deus. Pois é Deus quem nos dá o arrependimento. Olha que interessante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 25 diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, olha aqui que interessante o que a Bíblia diz, que é Deus que concede o arrependimento, é Deus que dá o arrependimento. Então, o arrependimento não é apenas uma atitude nossa, mas é Deus que nos concede, é Deus que nos dá o arrependimento. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus dá o arrependimento? É através da pregação da palavra que conscientiza o pecador sobre sua condição de desobediência. Então, a pregação da palavra é Deus nos conscientizando e Deus nos concedendo o arrependimento. Romanos capítulo 7, versículo 7 diz assim: de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, é a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ou a palavra escrita, é um meio de Deus nos dar o arrependimento. João capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Deus nos concede arrependimento através da pregação da palavra, através da sua palavra. E outra forma de Deus nos dar o arrependimento é através do convencimento do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 diz assim: quando ele vier,
que é o Consolador, o Espírito Santo, aqui era Jesus que estava falando. Quando o Espírito Santo, quando o Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como é que Deus nos dá o arrependimento? É através da pregação, que nos conscientiza de que nós estamos errados, estamos em pecado, e é através do convencimento do Espírito Santo. Esses são os dois principais meios de Deus nos dar o arrependimento. Mas o que acontece? Mas esse agir do Espírito Santo pode ser resistido pelas pessoas. Olha o que está escrito em Atos capítulo 7 e o versículo 51. Diz assim, é uma pregação do diácono Estevão, que diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, olha que interessante, o Sinédrio, que eram 70 homens, que eram os líderes eclesiásticos, líderes religiosos em Israel, eles estavam ouvindo essa pregação de Estevão. E Estevão, depois de falar de toda a história de Israel, ele chega nessa parte que ele diz, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ou seja, a palavra estava sendo pregada, o Espírito Santo estava trabalhando, agindo na vida deles, tentando convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, mas eles resistiam, eles endureciam o seu coração. E os antepassados deles, que Estevão está falando aqui, eram os homens que mataram profetas. Muito forte. Outro versículo que mostra que a pessoa pode resistir e não se arrepender. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, Jesus falando para uma igreja e falando de uma mulher chamada Jezabel, que era uma profetisa, uma falsa profetisa, né, que ensinava doutrinas terríveis para aquela igreja. E Jesus diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então, olha que interessante. Então, a gente vê que é possível a pessoa resistir o agir do Espírito Santo, é possível a pessoa rejeitar a palavra de Deus, e quando ela faz isso, a pessoa acaba não se arrependendo. Ok? Então, nós vimos aqui, nesse tópico, que o arrependimento não é apenas uma obra do homem, não está no domínio do homem, mas é principalmente uma obra de Deus. É por isso que alguns dos irmãos já devem ter ouvido ou até pensado, quando eu ficar mais velho, eu vou me converter, quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Olha, e esse pensamento é um dos mais perigosos que alguém pode ter, porque a gente não é dono do nosso arrependimento. Nós vimos que o arrependimento não é apenas uma obra humana, mas o arrependimento é uma obra de Deus. Imagina se Deus esconde o arrependimento, aí já era. Se Deus desiste e não deixa essa pessoa mais ouvir a palavra de Deus, e não deixa mais o Espírito Santo convencê-la, essa pessoa acaba não se arrependendo. E nós vimos que isso aconteceu com os fariseus e os líderes religiosos da época de Jesus, que crucificaram Jesus e eles ali rejeitaram o agir do Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, não tem como a gente premeditar e fazer planos. Eu vou me converter, eu vou me arrepender quando eu tiver mais velho. Não está no nosso domínio. Não tem como a gente querer bancar desperto com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Quer ser mais sábio do que Deus? Não tem como. Então, precisamos aproveitar enquanto há tempo. Último tópico da nossa aula é justificação pela fé. Então, nos primeiros tópicos nós vimos a definição de arrependimento, nós vimos as evidências do arrependimento, o que mostra que a pessoa realmente se arrependeu, e nós vimos também
que o arrependimento é uma ação do Espírito Santo. E aí chega esse último tópico, que é justificação pela fé. Então, depois que a pessoa está consciente do pecado e ela realmente se arrependeu, entra o fator principal na equação para que a pessoa seja salva, que é a fé. A fé. E quando a pessoa crê, aí sim a pessoa pode ser perdoada. Se a pessoa apenas tem o sentimento de culpa, mas ela não crê em Jesus, é como se a pessoa tivesse consciente do pecado, consciente de uma doença, mas ela se negasse a tomar o remédio. A pessoa acaba morrendo por causa daquela doença. Então, não basta apenas a pessoa estar consciente do pecado, é necessário a pessoa tomar o remédio, é necessário a pessoa crer no único que pode perdoar, e esse é Jesus Cristo. Então, a fé que salva, a fé que traz perdão, a fé que traz a justiça de Deus na nossa vida, é a fé que crê na verdade da palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Então, fé não é apenas a pessoa dizer, vai dar tudo certo. Fé não é otimismo, porque a gente vê que na época de Jeremias, os falsos profetas, no meio da guerra, eles diziam que haveria paz, paz. No livro de Jeremias diz isso, os falsos profetas profetizavam paz, paz, quando não há paz. Nabucodonosor estava aparelhando seus carros, estava com seu exército armado, indo contra Jerusalém, e os falsos profetas estavam profetizando que haveria paz. Mas Jeremias profetizava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e crerem em Deus. Então a gente vê que fé não é otimismo, porque os falsos profetas eram otimistas, dizendo que haveria paz, sendo que na realidade iria vir guerra. Então fé não é otimismo, fé é crer na verdade da palavra de Deus, é crer no que está escrito, é crer na pregação genuína da palavra de Deus. Fé é crer na pessoa de Jesus Cristo. Então, para a pessoa ser perdoada, ser justificada, é necessário crer na obra realizada por Jesus Cristo em sua morte na cruz. E depois disto, nós vemos que nós somos considerados justos diante de Deus. Imagina, só porque a pessoa creu na obra de Cristo lá na cruz do Calvário, a pessoa diante de Deus é considerada justa. E aí alguns poderiam pensar assim, mas por que a morte de alguém na cruz é o único meio de perdão e de salvação? E a resposta para essa pergunta é o seguinte, é que aquele que morreu na cruz não era qualquer homem, mas era Deus encarnado, era Deus em forma humana morrendo por nós. E é por isso que a morte de Jesus, ela é tão relevante e ela é o único meio de perdão, de salvação e de justificação. É porque ele não era qualquer um, ele era Deus morrendo pelos homens pecadores. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, diz assim, Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha que a Bíblia diz, Cristo Jesus, embora sendo Deus, ou seja, Jesus era Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui claramente a Bíblia dizendo que Jesus é Deus, que assumiu a forma dos homens, que assumiu a forma humana e morreu lá na cruz. Então, por que a morte de Jesus é o único meio de salvação? É porque ele era Deus morrendo pelos homens, assumindo o pecado. Outra coisa que você poderia pensar,
Por que que o Filho de Deus precisou se sacrificar para nos salvar? Não seria mais fácil Deus nos perdoar e ponto? Simples, né? Para que Deus dá o seu Filho? Era mais fácil Ele simplesmente nos perdoar e já era. Alguém poderia pensar isso, né? Mas a resposta é que Deus é amor, mas também é justiça. Então, se Deus simplesmente perdoasse todo mundo, Ele seria injusto. E a Bíblia diz que toda injustiça é pecado. Isso está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17. Diz que toda injustiça é pecado. Então, se Deus somente perdoasse todo mundo, seria uma injustiça. E se isso acontecesse, se Deus simplesmente perdoasse todo mundo, Ele pecaria se fizesse isso. Mas Deus é tão infinitamente santo que é impossível que Ele peque. É impossível Deus pecar. E é impossível Deus cometer uma injustiça. Se Deus perdoasse todo mundo, seria injusto, seria pecado, mas Deus não pode pecar. Então, Deus precisava satisfazer a sua própria justiça para salvar a humanidade. E a única forma era dando o seu Filho, porque o pecado era infinitamente grave, nós aprendemos isso na aula passada. E o pecado era infinitamente mau, que tem uma condenação infinita e eterna, que é o inferno e depois o lago de fogo e enxofre. Então, para evitar isso, somente se alguém infinitamente bom, infinitamente valioso e infinitamente santo assumisse toda a culpa e o castigo resultante do pecado. E quem fez isso foi Jesus Cristo. Olha o que diz em Isaías, capítulo 53, do versículo 4 até o 7, diz assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, pois Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Então, Jesus assumiu toda a culpa, Jesus assumiu todo o pecado. E quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos na obra dele na cruz do Calvário, então as nossas obras pecaminosas, elas vão todas para a conta de Jesus. E as obras de justiça de Jesus vêm para a nossa conta. Então, Ele vestiu o nosso pecado e nós vestimos a sua justiça. E é por isso que Deus nos declara justos, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê as nossas obras pecaminosas, mas Ele vê as obras de justiça de Jesus em nós. Então, Jesus tomou o nosso castigo e nós abraçamos o seu merecimento. Em Cristo, Deus levou nossos pecados e nos deu a justiça de Deus. A cruz é evidência de amor, mas também de justiça, pois os pecados não ficaram sem punição. Os nossos pecados, sim, receberam punição, e quem assumiu a punição foi Jesus. É por isso que somos declarados justos, porque Deus nos enxerga através de seu Filho e das obras de seu Filho, porque a vida que vivemos depois da fé é uma vida ao qual nós estamos em Cristo Jesus, revestidos dele. É como a gente vê que
que está escrito na palavra de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, agora que nós estamos em Cristo, agora que nós cremos, que nós temos a fé em Cristo, então nenhuma condenação mais existe sobre nós. Alguns versículos que falam sobre essa justificação pela fé. Depois que cremos, somos declarados justos diante de Deus. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 28, diz assim, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Romanos 5:9 diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Filipenses capítulo 3, versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, olha que coisa extraordinária. Através da fé em Cristo, nós somos declarados justos. E, obviamente, aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não estão em Cristo, aqueles que ainda não passaram pelo arrependimento e ter a fé em Jesus Cristo, aqueles que ainda não passaram por isso, infelizmente, esses ainda estão com o pecado na conta deles ainda. Eles ainda são culpados, infelizmente. É por isso que há uma urgência de nós pregarmos o Evangelho de Cristo. Então, na aula de hoje, vimos as definições de arrependimento, nós vimos as evidências do arrependimento verdadeiro, nós vimos que o arrependimento é uma obra do Espírito Santo e não apenas do homem, o homem se arrepende quando quer, não, é uma obra de Deus, é o convencimento do Espírito Santo e a palavra de Deus nos confrontando e abrindo os nossos olhos, demonstrando que estamos errados. E nós vimos a justificação pela fé. Depois que cremos na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, somos declarados justos diante de Deus. E esse ensinamento é fundamental e é muito importante, é um dos fundamentos da doutrina da palavra de Deus, da nossa fé cristã, é um dos pilares da fé bíblica. Espero que os irmãos tenham entendido bem essa aula. E no arquivo PDF, lá no final também tem um questionário para que os irmãos possam responder essas perguntas ali para fixar melhor o entendimento da aula de hoje, ok? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, um grande abraço, até a próxima aula.